Dizem que a vida do homem se completa quando ele tem um filho, quando planta uma árvore e escreve um livro. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, sobre livro, né? A pessoa que quer contar a sua vida. Todo mundo tem direito, né, a ter aí o seu momento biográfico. E eu vou conversar com Mônica Frank Carniello, que é doutora em comunicação e semiótica, e com o Moacir dos Santos, que é doutor em história e colabora sempre com a gente aqui. Uma satisfação tê-los para falar sobre esse assunto que é muito interessante e, afora isso, levou vocês a terem uma premiação importante, trazendo aqui para a FATEC de Pindamonhangaba. Isso, Que o prazer legal. é nosso estar aqui. E, de fato, foi uma ideia que foi concebida por nós há um tempo e nós conseguimos projetá-la a partir de uma oportunidade de participar desse prêmio Desafio Inova, que é um prêmio proposto pelo Centro Paula Souza, especificamente pela Agência Inova, que é uma agência de inovação que foi criada em 2010, exatamente para estimular essa perspectiva, esse perfil empreendedor e essa busca de novos formatos de modelos de negócio entre alunos, docentes e comunidade em geral. Que legal. E, Moacir, eu achei mais bacana ainda porque essa inovação surgiu em casa, né? O professor é marido da Mônica, que legal. Eu acho que é uma parceria, né? Inclusive profissional, e a ideia é, então, contribuir a partir de uma inovação que associa comunicação e produção de conteúdo em história, né? As pessoas costumam pensar que inovação se dá somente nas ciências duras ou na tecnologia, mas a inovação também é um processo de repensar conteúdos, especialmente quanto à possibilidade de unir competências diversas, como o caso da comunicação e da história. Uhum. Eu me animei muito, telespectador, com essa história, porque eu tenho um livro pronto, só não saiu do papel até agora. Mas a história deles é mais complexa ainda, é bem mais interessante, porque vocês pensam, né? No projeto, a ideia é pensar episódios da vida das pessoas, ilustrar, levar para a internet ou levar também para a forma impressa. Explica para a gente como é o projeto. Na verdade, toda a gênese do projeto parte de uma premissa de que os profissionais de comunicação hoje são produtores de conteúdo. Quer dizer, sempre foram, mas tudo isso foi potencializado com as mídias digitais e, enfim, com os recursos tecnológicos existentes. Então, nós tivemos essa ideia de fazer o registro da história de vida de pessoas comuns, né? Se a gente observar as biografias disponíveis em formato livro, geralmente são de pessoas que tiveram alguma representatividade política, histórica, enfim. E todo mundo, acho que tem uma história de vida interessante a ser contada, e agora com essa facilidade dos meios de produção, acho que isso torna-se possível, né? Uhum. Então, a concepção do projeto vai funcionar da seguinte maneira. As pessoas elas vão escolher um formato, e para isso elas têm que escolher a linha temporal, para ver se elas querem que seja narrada a vida inteira ou um trecho da vida, a quantidade de fontes a serem ouvidas para a gente ter o conteúdo, né, para gerar essa biografia, e o formato de publicação, que pode ser em formato e-book ou impresso. Então, fazendo essa escolha, nós produzimos, então, esse conteúdo no formato livro, que pode ser tanto em versão digital ou impressa, e ele pode ser utilizado em várias circunstâncias, na verdade. Então, por exemplo, um casal de noivos, ele pode ter narrado a trajetória daquele pedacinho da vida deles que eles se conheceram, e o livro ser uma lembrança de casamento, por exemplo. Ou, por exemplo, um profissional que vai se aposentar, a gente narra a trajetória de vida dele com foco, né, na perspectiva profissional. Então, um livro seria um livro de finalização, enfim, de mudança de fase de vida da carreira. Para lembrança de aniversário também. Então, por exemplo, uma criança narrar o ano letivo com os amigos, né? Então, a delimitação temporal é quem encomenda a biografia que vai escolher, né? Professor, a Mônica falou aqui em história de vida das pessoas, né? Que todo mundo tem uma história, realmente tem. Agora, eu tenho a impressão que para esse projeto o importante é saber
extrair da história da pessoa algo que se torne interessante para alguém que vai ler essa história. E aí entra, naturalmente, o desbravador da história. A memória ela tem um papel fundamental nas nossas vidas. Nós os definimos não só a partir da nossa autopercepção, mas da relação com as demais pessoas, tendo como ponto de partida a nossa memória, ou seja, aquilo que nós definimos como importante. Mas, ao mesmo tempo, é preciso uma interlocução, ou seja, como você colocou, a capacidade de levar a pessoa a refletir sobre a sua própria história, até para encontrar aspectos que talvez nem ela perceba que são importantes, são relevantes. Aí entra o papel do Quando historiador. entrei para a Globo, meu teste de redação foi fazer uma notícia com uma bula de remédio. E era um remédio para diabetes. Aí eu fui lá e falei, descoberta a cura da diabetes. Os caras acharam fabuloso e eu passei no teste. O importante é tirar da história de cada um lead importante para puxar a curiosidade do leitor. Sim, mesmo porque a ideia é que as pessoas elas compartilhem esse recorte de memória com outras pessoas que podem ser amigos, familiares ou até um público mais amplo. Então aí entra a nossa capacidade de trabalhar com comunicação e pensar como se constitui a memória sobre a própria vida, ou seja, como que a pessoa vai contar para as demais pessoas aquilo que ela considera importante. E aí entra um processo de diálogo para que a pessoa consiga pensar a sua própria história. Então a gente pode dizer até que é um processo quase que terapêutico, sem querer entrar evidentemente no caráter científico dessa palavra, é isso, ou seja, a pessoa repensar a sua própria trajetória de vida e comemorar com as pessoas ou refletir, né? E a ideia é exatamente, a inovação principal desse projeto, não é simplesmente contar uma história, mas permitir que a pessoa ela faça esse recorte, que pode ser toda a trajetória, uma parte da trajetória, ou até mesmo um momento. Não é? Outra coisa interessante que a Mônica falou, dentre várias, todas foram interessantes, mas essa me chamou mais a atenção, é fazer com que se conte histórias de relacionamento também, né? Como é que surgiu o namoro, como é que surgiu o casamento. Vocês são casados. Fizeram o laboratório do projeto contando a história de vocês? Acho que casa de ferreiro, né? Ainda não, né? Mas vamos fazer em breve. Uhum. E uma outra coisa que eu queria que a gente falasse é a respeito da qualidade do trabalho de vocês. Me parece que houve 2.000 ou mais inscritos, né, para concorrer aí, e vocês tiraram o primeiro lugar. Mas vou pedir para vocês falarem a forma de chegar a esse primeiro lugar na volta da entrevista. Já, aqui. Casal 20 da inovação. Então, aqui o professor Moacir dos Santos, doutor em História, já nosso conhecido, colabora aqui sempre refletindo temas da política. Hoje está falando aqui sobre essa premiação importante que obteve com a esposa, com a Mônica Frank Carniello, que também é doutora em comunicação e semiótica, e tiveram aí um trabalho premiado, né, através da FATEC de Pindamonhangaba. Foi o único trabalho, foram 2 trabalhos selecionados na região e o de vocês, o primeiro lugar, entre mais de 2.000. Loucura isso. Foi bem concorrido. Na verdade, é uma promoção em escala estadual, que contempla todas as FATECs e ETECs, né, que são vinculadas ao Centro Paula Souza, mas é uma questão bem interessante que abre a possibilidade de participação de outras pessoas, desde que vinculadas a alguém que tem alguma relação com uma dessas instituições. Mas, então, essa perspectiva de abrir para a comunidade é extremamente interessante. Então, você pode trazer gente da própria FATEC e da ETEC para atuar colaborando com o seu projeto, é isso? Depois que for sedimentada aí a empresa? Sim, podemos, e podemos também, na verdade, no momento de submissão do projeto, teria que ter alguém que pertencesse à FATEC ou ETEC, que poderia ser em vários tipos de vínculo, poderiam ser alunos, professores, funcionários. A gente poderia também incluir pessoas de fora dessas instituições. E aí entra uma interface interessante entre sociedade e instituições de ensino, né? E foram mais de 2.000 projetos, de fato, em várias categorias, se não me falha a memória, 11 categorias. E nós fomos premiados, então, com o primeiro lugar na categoria de cultura, inovação, cultura e design. É uma fábrica de histórias, né? O título é Fábrica de Histórias. É né? o próprio título? Exatamente. Na verdade,
Era uma ideia que nós já vínhamos elaborando há algum tempo, coincidentemente desde o final do ano passado, 2016, e na medida em que se colocou essa oportunidade, nós observamos um caminho institucionalizado para desenvolver essa empresa, não é? Que chama Fábrica de Histórias nesse sentido, ou seja, de gerar um processo de inovação para que pessoas comuns possam ter o registro da sua vida ou de parte da vida, porque normalmente o que se faz é o registro de pessoas que são celebridades ou com atuação histórica e social marcante, mas todos nós temos uma história, todos nós participamos do processo histórico, seja da partir da perspectiva pessoal, subjetiva ou contribuindo com a coletividade, não é? A partir desse momento, por exemplo, que nós estamos aqui conversando, gera-se um documento histórico, que é o registro da nossa atuação. Então, por que não oferecer às pessoas a possibilidade de registrarem a sua própria história? Então, esse processo ele foi sendo elaborado a partir das nossas conversas e essa oportunidade de participar do concurso que a FATEC e as ETECs possibilitam numa interface com a sociedade, para nós foi algo muito importante. Ô, Mônica, para extrair essa história, né? Porque as pessoas são caixinhas de surpresa também, né? Tem coisa que quer contar, tem coisa que não quer contar, e às vezes o que está no mocózinho lá escondido é o que é mais interessante, né? Quais são os profissionais que vão atuar nesse processo de extração da história? Só vocês dois ou vai ter realmente mais gente incumbida dessa coisa? Até psicólogo, quem sabe, fazer uma análise do sujeito, bota lá deitado no divã. Confessa, bichinho! Num primeiro momento, na verdade, a empresa é uma startup, né? Então, nós estamos começando agora. Então, num primeiro momento, nós seremos os responsáveis, mas esperamos, né, que a empresa ganhe outras dimensões e a ideia é ter equipe para isso. Na verdade, nós também vamos aproveitar um pouco da nossa experiência acadêmica como pesquisadores, né? Nós atuamos em pesquisa universitária, em programa de stricto sensu, e então já temos uma trajetória aí de quase 20 anos de pesquisa, com muita pesquisa de campo, especialmente pesquisa qualitativa. Então, a ideia é aproveitar e trazer toda a experiência da pesquisa acadêmica qualitativa, com entrevistas em profundidade, e que tem várias técnicas e métodos para isso, e transpor para essa nova situação. Então, para a gente não é novo lidar com pessoas e extrair, vamos dizer assim, aquilo que supera o senso comum, que supera o politicamente correto, então já temos uma certa experiência com isso. E, obviamente, à medida que precisarmos formar a equipe, essa equipe será capacitada para isso, né? Professor, a história normalmente vem à sua mão já pronta, né? Agora, vai ser uma tarefa diferente, estabelecer a cronologia daquele que vai lhe trazer a história para ser montada. Na verdade, como pesquisador da área de história, nós temos um processo de elaboração desse próprio conhecimento, né? Tem um historiador do passado, que é uma referência que eu tenho, que é o Marc Bloch, historiador francês, que ele diz que toda a história é a história do tempo presente, ou seja, nós elaboramos a narrativa histórica a partir das nossas inquietações. Então, durante muito tempo, por exemplo, se ignorou a história das mulheres, porque vivemos em sociedades em que a narrativa se dava do ponto de vista exclusivamente masculino. Hoje, já há algumas décadas, com a ascensão do feminismo e das discussões sobre os direitos das mulheres, também se conta uma história do ponto de vista das mulheres. Então, o que nós buscamos fazer também nesse processo é transferir essa experiência, porque toda a história é a construção também de uma narrativa, ou seja, de uma avaliação de um processo que tem uma cronologia, mas que os fatos precisam ser analisados e interligados. Então, esse domínio do processo de construção da narrativa, que é próprio da minha atividade, nós vamos aplicar nessa interface com as pessoas e, evidentemente, à medida que a empresa se consolidar, capacitar outras pessoas para que elas possam usar essa tecnologia, que é uma tecnologia também, o processo de construção da história, para as vidas, ou seja, para aquelas pessoas que vão ser os nossos parceiros nessa empresa. Consolidação da Fábrica da História. Agora é com você, Mônica. Tem um minutinho só para você contar como é que vão ser os próximos passos, até para o pessoal de casa que tenha ideias também, no futuro, possam extrair do papel o pensamento e fazer
também um projeto vitorioso como o seu. Perfeito. Bom, a próxima etapa agora é apresentar o pitch, né, que é o formato de apresentação de uma startup, em São Paulo, que é uma atividade decorrente dessa premiação. Então, vai ter uma apresentação para possíveis investidores das startups que foram premiadas. E, a partir daí, a gente vai iniciar, de fato, as atividades da empresa. Acho que um aspecto que eu gostaria de ressaltar é que todo o processo de comercialização e até das entrevistas vai fazer uso das tecnologias de informação. Então, a gente vai usar o recurso da videoconferência para fazer as entrevistas. Muito legal. E a comercialização toda online. Eu gostei muito de conversar com vocês e espero que vocês me tragam retorno aí da fábrica, porque eu vou botar meu livrinho aí nessa história também. Ótimo. Muito obrigado pela participação e vocês estão vendo. Pindamonhangaba para o mundo. O projeto deles é da FATEC de Pinda.